pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda terça-feira, que é às 19 horas no Instagram, onde a gente se encontra para bater um papo sobre criação de filhos com TDAH. Gente, muito boa noite, seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo ao vivo. Essa semana a gente vai para a nossa quarta live dessa série que está muito especial, onde a gente está falando sobre criação de filhos com TDAH, os princípios norteadores dessa criação, elementos importantes para a gente levar em consideração nesse processo. E a gente hoje vai falar sobre o terceiro princípio. O total são 12, a gente vai ter ainda bastante live pela frente. A gente vai falar sobre o terceiro princípio, que é bem importante também. E dentro desse terceiro princípio a gente vai falar alguns passos para te ajudar a pensar como está sendo as coisas aí na sua casa e como você pode melhorar ainda mais, né? A ideia não é dizer sobre certo e errado, mas contribuir para que você possa fazer uma autoavaliação e aprimorar aquilo que já acontece na sua casa, né? Fazendo com que as coisas se organizem, né? De uma forma que possa ajudar vocês aí na forma de lidar com o filho de vocês, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, a Cristiane já entrou aqui com a gente. Muito bom ter aqui vocês. Lembrando que nosso encontro é toda terça-feira, às 19 horas aqui no Instagram. E a gente está na nossa série de lives falando sobre princípios para criar uma criança com TDAH. A gente está falando sobre esses princípios norteadores. E hoje a gente vai para o princípio de número 3, onde a gente vai discutir, né, essa questão de como é o perfil, como deve ser um perfil de pais de crianças com TDAH. Será que aquele perfil é mais voltado como se fosse um engenheiro, aquele que vai projetar o filho e vai trabalhar moldando, né, e transformando o filho naquilo que ele projetou? Ou será que é um perfil de pai um pouco mais, né, pai e mãe um pouco mais nessa função de pastor, né, que tem esse perfil mais de orientar, de guiar, de proteger, né, e de promover desenvolvimento. A gente vai falar sobre isso hoje e a gente já tá aqui, pessoal, entrando para a gente poder começar. Lembrando que nosso Papo de Mãe TDAH é um momento de troca, é um momento da gente tirar dúvidas, é um momento da gente interagir, não é uma palestra para vocês ficarem quietinhos aí, então podem colocar as perguntas, podem colocar os comentários, tô aqui de olho, mas sempre peço para que vocês foquem no tema que a gente está abordando, foque aqui no que a gente está falando, não fuja muito do tema para a gente poder ganhar, né, em conteúdo, porque se todo mundo for perguntar coisas sobre TDAH que não tem a ver com o tema, a gente dispersa muito, começa a falar de um monte de coisa e acaba, né, não conseguindo fechar uma linha de raciocínio, ok? Mas dentro do tema, fique muito à vontade para fazer a sua pergunta, tá bom? A gente já vai começar e eu quero já, antes de iniciar mesmo o nosso tema, eu quero só fazer uma recapitulação, né? Vou trazer aqui um lembrete, né, do que a gente já falou na nossa primeira live, a live de introdução. A gente falou sobre o TDAH. A gente foi entender o TDAH um pouco mais, além daqueles sintomas clássicos de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, o TDAH é um transtorno muito maior do que simplesmente envolve muito mais coisas do que simplesmente os sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade. Então, na primeira live a gente falou sobre isso. O que é o TDAH e como o TDAH ele é um transtorno muito mais complexo, mais amplo do que a gente falar que TDAH é um transtorno de déficit de atenção apenas, ok? Então, se você perdeu essa live, tá gravada aqui no Instagram, também está gravada lá no meu canal do YouTube. Se você quiser assistir, uma live que ficou muito legal para você entender um pouco mais sobre o TDAH. Depois, a gente foi para a nossa segunda live, onde a gente entrou com o primeiro princípio. E a gente vai estudar aqui 12 princípios. E o primeiro princípio a gente falou na live número 2, semana retrasada. E a gente trouxe 4 chaves dentro desse princípio. 4 chaves que ajudam a lidar melhor com a criança. Como a gente pode promover desenvolvimento, né? E, de um modo geral, a gente focou bastante
na identificação de potencialidades, de focos de interesse da criança, para que a gente possa investir energia, atenção, estímulo nesses pontos de potencial, nesses pontos de interesse da criança, para que a gente consiga fomentar desenvolvimento, tá? No segundo princípio, que foi semana passada, nós falamos sobre a importância da gente não perder de vista que o TDAH é um transtorno. Como o TDAH não tem cara, né? Você olhar para uma criança, você não identifica se ela tem TDAH só olhando para ela, TDAH não tem jeito físico, né? Então, muitas vezes durante os dias, a gente pode acabar esquecendo, ou pelo menos não levando em consideração que a criança tem TDAH, mesmo a gente sabendo, porque parece que a criança consegue, ela tem, né, aparentemente ela teria condições de fazer as mesmas coisas que uma outra criança da idade dela, mas na prática a gente vê que algumas coisas ela tem dificuldade que são específicas do transtorno. E quando a gente não leva em consideração que ela tem essas dificuldades e que ela precisa de suporte, a gente acaba exigindo dela aquilo que ela não pode oferecer pra gente. E isso vira um ciclo vicioso que vai impactar diretamente na autoestima dessa criança e na relação pais e filhos, da desconexão entre pais e filhos. Então, a live da semana passada, quando a gente falou sobre a importância da gente, primeiro, olhar para a criança, claro, de uma forma mais ampla, porque a criança não é só TDAH, a criança, ela tem outras características também, por isso que o princípio número 1, primeiro foi o quê? Olhe para o potencial, olhe para os pontos positivos do seu filho, olhe para os talentos, para as aptidões, para os centros de interesse. Aí, no princípio 2, aí a gente vai falar das dificuldades, para que também a gente não foque só nas dificuldades da criança, tá? Então a gente falou sobre isso. Então, se você perdeu qualquer uma das minhas lives, estão todas gravadas aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, ok? Oi, Carla, seja bem-vinda. Ana Maria, Sara, Bárbara, Sheila, Tamara, seja bem-vinda também. E hoje a gente vai para o terceiro princípio, onde a gente vai falar sobre a importância do nosso perfil de pais. Porque muitas vezes a gente acaba assumindo uma postura muito sabe aquela postura mais do engenheiro? Aquele que projeta como o filho tem que ser e começa a trabalhar para moldar e para fazer com que o filho seja aquilo que a gente tem como expectativa. Muitas vezes isso acontece, né? E a gente acaba se frustrando, porque não vai dar certo. E a proposta aqui do livro, né, a proposta aqui da nossa conversa, é a gente assumir uma postura mais de pastor. Qual é essa postura de pastor? A gente vai esmiuçar um pouco mais durante a live, mas é uma postura mais de guia, né, de aquele que vai orientar, que vai guiar, que vai proteger, que vai nutrir, que vai trazer ali condições dessa criança se desenvolver as suas potencialidades, aquilo que já é dela, aquilo que já faz parte de quem ela é. E a gente vai estar ali conduzindo essa criança no seu desenvolvimento. E esse perfil, né, ele é totalmente voltado para a promoção de desenvolvimento. E é isso que a gente quer. A gente não quer só criar um filho. A gente quer criar um filho promovendo o desenvolvimento desse filho. Em especial quando a gente fala de crianças com TDAH que tem uma série de dificuldades, que a gente já falou em outras lives, que vão dificultar esse desenvolvimento. E a gente precisa dar o suporte, ela precisa do nosso apoio para conseguir se desenvolver. Ok? Tá aí, tudo bem? Podemos começar então? Aliás, já falei pra caramba, né? Tô aqui há 9 minutos falando. Mas você que está entrando, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, sou Juliana Deodato, psicóloga e psicopedagoga. Trabalho com crianças e suas famílias, né? Crianças com TDAH e suas famílias. Estou aqui no Instagram toda terça-feira, 19 horas, trazendo uma live para vocês, onde a gente discute sobre algum tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Ok? Então, seja muito bem-vinda aqui. A gente já vai começar.
Aproveita e participe, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, sempre focando no tema que a gente está discutindo, tá? E a primeira coisa que eu quero falar, né, e aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm essa mesma percepção. Você que é mãe, né? Você que é mãe de TDAH, circula aí nas redes sociais, no Instagram. Você já percebeu a quantidade de perfis no Instagram, de canal no YouTube, enfim, que trabalham com esse viés da orientação de pais, com a ideia de que precisamos ensinar os pais a serem pais, né? Com essa ideia de que a gente precisa orientar os pais em como lidar com seus filhos. Vocês já perceberam o quanto de perfis nesse viés existem por aí? Vocês já perceberam a quantidade? Vou aguardar vocês responderem, que eu sei que tá dando um delayzinho. Eu percebo, né? Eu que sou profissional percebo, acredito que vocês como mães também devem perceber, mas é importante que vocês falem, né? Para todo lado que a gente olha, são livros, são vídeos, são postagens de pessoas orientando, né, dando conselhos, dicas de como criar um filho, de como se comunicar melhor com o filho, de como lidar melhor com as situações do dia a dia, de como lidar com uma situação de birra, como lidar com uma... Enfim. E os pais, eles são bombardeados. Ó, a Sara colocou, cada dia parece que aumenta mais. Exatamente. A sensação que eu tenho, eu sei que existem pessoas sérias, né? A orientação de pais, ela, principalmente quando a gente está falando de TDAH, é um eixo do tratamento essencial. E a orientação de pais, de forma alguma, deve ter como objetivo ser um manual de instrução para os pais, ou ser aquele que vai ensinar, a orientação de pais que vai ensinar os pais a serem pais. Não pode ter esse objetivo. A orientação de pais vai trazer reflexão para esses pais sobre algumas práticas que não estão funcionando, que não estão promovendo desenvolvimento, e trazer algumas alternativas, outras possibilidades, outras estratégias para que as coisas comecem a funcionar. Então a ideia na orientação de pais não é dizer certo e errado, faça isso, não faça aquilo. A orientação de pais, ela tem o objetivo de ampliar o repertório de práticas parentais adequadas para que os pais possam usar nas situações do dia a dia. Esse é o grande objetivo da orientação de pais. Mas a sensação que eu tenho, e talvez vocês tenham também, é que a gente está sendo bombardeado de pessoas dizendo que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e às vezes um diz que tem que fazer uma coisa, outro diz que tem que fazer o contrário, a gente fica perdido nesse meio, sem saber o que fazer, aí coloca algumas coisas em prática e não funciona, coloca outras, funciona pela metade, coloca outras, funciona, depois para de funcionar, e muitas vezes os pais ficam perdidos no meio desse bombardeio de informações e não sabem o que fazer. E qual é a sensação? A sensação é de que estamos fazendo tudo errado. A culpa é minha, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, porque eu deveria estar fazendo isso e não estou fazendo, eu deveria estar fazendo aquilo e não estou fazendo, porque eu deveria estar agindo dessa forma e não consigo fazer isso. Já tentei colocar em prática e não funcionou, então o problema deve ser comigo. E a sensação de que eu preciso de um manual, eu preciso de uma regra, de uma dica que vai resolver a minha vida. Então, muitas vezes a gente recebe, né, perguntas assim: o que eu faço quando meu filho faz isso? Como se fosse uma frase, uma dica que pudesse resolver. E não é. Às vezes vai demandar uma série de ações, uma série de conhecimentos. Então, muitas vezes, eu sei que as minhas lives não são curtas. Eu entendo. Nem todo mundo tem paciência para ficar aqui 1 hora e pouca, né? Semana passada a gente ficou, acho que 1h40, né? Eu sei que nem todo mundo tem paciência e tempo para ficar aqui comigo. Mas eu me disponho a estar aqui sem hora para acabar, porque eu entendo que as orientações, elas são muito mais preciosas para você que é mãe de TDAH do que uma dica.
Porque eu posso te dar uma dica e a dica não resolver nada. Mas quando eu te dou uma orientação completa, aquilo vai ajudar você. Então, quando a gente está aqui na live, eu tô aqui te mostrando por que determinada coisa acontece, por que a gente tem que fazer de determinado jeito, e te dou uma orientação sobre isso, né? Para que você consiga implementar em casa. Porque dicas não educam filhos, né? A gente precisa de uma orientação mais aprofundada, mais completa. Então, por isso eu prefiro muito mais estar aqui na live com vocês do que dar uma dica aqui, dar uma dica ali. Eu sei que as dicas são importantes, mas elas não podem ser só... Vocês não podem só ficar se baseando em dicas, ok? E aí, entender que vocês como pais têm uma função extremamente importante na promoção do desenvolvimento. Né? O professor é importante, o psicólogo é importante, né? Os profissionais que vão atender seu filho são importantes para o tratamento, mas você, mãe, você, pai, vocês são os mais importantes nesse processo, porque são vocês que vão conduzir tudo isso. Vocês é que vão aprofundar tudo isso no dia a dia, tá? Ó, Carla, preciso de orientações, apesar de saber, eu estou aqui no lugar de mãe e sei como é difícil. É isso aí. E uma coisa é a gente ser psicopedagoga, psicomotricista, psicólogo, outra coisa é a gente ser mãe, né? Por mais que a gente tenha ali um conhecimento que a gente, claro, vai usar, existem situações que a gente vai precisar de uma orientação de outro, né? Porque, vamos pensar assim, se eu sou um corredor, ou sei lá, eu sou um atleta, e eu preciso de um treinador para que eu treine, né? Se o treinador for competir, ele também vai precisar de um treinador. Entendeu? Ele não pode ser treinador dele mesmo. Então, muitas vezes, a gente vai precisar... Oi, Lilian, seja bem-vinda. Muitas vezes a gente vai precisar de uma outra pessoa que vai ter um olhar de fora, com um olhar, né, menos contaminado com as emoções, para poder ajudar a gente. Isso é muito importante, tá? Então, a ideia, gente, é que nós... enquanto profissionais que atendemos, né, as crianças, os filhos de vocês, e que oferecemos a orientação de pais como um eixo do tratamento que é essencial, que é transformador dentro do tratamento do TDAH, nós não podemos e não devemos ter essa postura de como se a gente tivesse trazendo para vocês o que é certo e errado, vocês estão agindo errado e eu tenho aqui a solução. E eu falo isso porque, infelizmente, isso acontece. Infelizmente, isso acontece, né? A ideia da orientação de pais é eu acolher os pais, entender o que está acontecendo, quais são as práticas parentais que esses pais utilizam no dia a dia, quais estão trazendo resultado positivo e quais não estão, e eu vou trazer uma reflexão do porquê que não está funcionando e trazer algumas opções, algumas estratégias que podem contribuir para que as coisas passem a funcionar no dia a dia. Esse é o grande objetivo, a ampliação de repertório de práticas parentais para que as coisas passem a funcionar melhor, para que a conexão pais e filhos se restabeleça e para que a criança entre no processo de desenvolvimento e não só de criação, tá? E aí, muitas vezes, a gente pode cair numa armadilha muitas vezes até sem pensar muito, né? De que nós vamos recriar nossos filhos, né? Nós vamos conseguir moldar a criança. E isso não é uma verdade, gente. É claro que nós somos modelos, exemplos, né? A criança ela imita muito o que os pais fazem. A gente tem todo isso, mas a gente não vai conseguir, sabe? Meu filho nasceu com cérebro TDAH, sabe criança quando ganha um brinquedo e que ela desmonta o brinquedo todo e depois ela monta novamente? A gente não vai conseguir fazer isso com a criança com TDAH. Ela nasceu com esse cérebro TDAH e ela vai ter esse cérebro, não adianta a gente querer desmontar e montar novamente com as coisas no lugar. Não vai funcionar. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a entender como é que funciona esse cérebro e começar a estimular esse cérebro
e oferecer para a criança os apoios que ela precisa para lidar com as dificuldades que ela tem. É isso que a gente precisa fazer. Isso que a gente falou muito na live da semana passada. Criança com TDAH não precisa de conserto. Criança com TDAH, ela precisa de apoio, de suporte. Entenda qual é a dificuldade do seu filho e ofereça o suporte que ele precisa. Exemplo que eu dei semana passada. A criança tem dificuldade de ficar 1 hora sentada estudando. Isso é quase que comum a todas as crianças com TDAH. Essa é uma dificuldade. Não adianta você querer bater de frente, ou brigar, botar de castigo, gritar todo dia, que ele não vai conseguir ficar 1 hora sentado estudando, por mais que ele goste da matéria que vocês vão estar estudando ali naquele dia. Ele não vai dar conta. Então, não adianta você querer fazer com que ele se encaixe na regra que é padrão para todo mundo. Ok? Lembre-se, não perca de vista, ele tem TDAH. Então, essa característica, essa dificuldade que a gente tem que fazer, qual é a modificação no ambiente, qual é o apoio, o suporte que eu tenho que oferecer para o meu filho para ele conseguir estudar. Eu vou ter que dividir o tempo, então eu vou ter que fazer tempos de 15 minutos, de 20 minutos, depende da criança, depende da idade. Eu vou ter que pegar, sei lá, o exercício tem 5 questões, eu vou ter que dividir, ele faz 2, dá uma pausa, faz mais 2. Então, é a modificação do ambiente, a modificação na atividade, o suporte e o apoio que a criança precisa para conseguir realizar aquilo que ela precisa realizar, ok? Então, não adianta eu ter... É porque eu não tenho aqui... Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa que represente isso. Só um minutinho. Vou pegar assim, tá? Olha só. Eu tenho uma coisa circular, né? E aí a criança é desse formato aqui. Eu quero enfiar a criança aqui. Então a regra é essa. Criança tem que sentar 1 hora pra fazer o dever. Estudar pra prova e fazer o dever. E a criança, ela é de outro jeito. Ela não funciona assim. E eu quero enfiar aqui dentro. Eu vou conseguir? Não. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir, né, com que essa criança atinja o objetivo? Eu tenho que mudar a regra, gente. Não adianta eu querer pegar a mesma regra. Então, sei lá, eu vou pegar uma coisa só para representar, tá, gente? Isso aqui não é o melhor exemplo, não. Então, eu vou pegar algo que encaixe aqui, que ela consiga se encaixar com as suas características e dar conta do objetivo que ela tem, que é estudar. Ela vai estudar em 1 hora seguida? Não, mas ela consegue estudar de 15 minutos, dá um intervalo de 2, 3 minutos, 5 minutos, volta mais 15. Ela consegue dar conta? Então é assim que a gente vai fazer, ok? É isso que é tratamento, é isso que é a intervenção com o TDAH. É a gente encontrar as estratégias, os ajustes necessários. Só que a gente passa uma vida tentando fazer isso, ó. Enfiar a criança dentro da nossa regra, enfiar a criança dentro da regra da escola e a criança não vai se adaptar. E aí a gente fica brigando com a criança, culpando a criança, enfim, e se sentindo frustrada, que é pior, né? Então, seu filho é único. Não existe ninguém no mundo, nunca existiu e nunca vai existir ninguém no mundo igual ao seu filho. Mesmo que ele tenha um irmão gêmeo idêntico. Ele é único. E como uma criança única, como uma pessoa única, ele vai precisar de ajustes que são muito próprios dele. Por isso que não tem essa coisa de tratamento igual para todo mundo. Eu não tenho lá um protocolo de tratamento TDAH que eu tiro xerox para todos os meus pacientes. Sabe aquelas coisas que a gente vai, às vezes pega a dieta do amigo e tira xerox para fazer igual? A gente não foi na nutricionista, sabe? Mas a gente foi lá e pegou a xerox para fazer igualzinho da amiga. Não, a gente não pode fazer isso. Por isso que a orientação, ela é sempre abrangente, ela não pode ser restritiva, não é igual para todo mundo, tá? Tem que levar em consideração cada caso, a especificidade daquela criança. E a mesma coisa você com seu filho. Nem tudo que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para a criança que tem TDAH. Então não adianta você querer empurrar a goela abaixo.
Já tentou a estratégia? Já tentou fazer os ajustes? Não funcionou? Gente, a gente não vai ter resultado diferente se a gente continuar agindo da mesma forma, né? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar outra estratégia. Se eu não tenho, por conta própria, né, a facilidade de buscar isso sozinho, a ajuda do profissional é importante, tá? Ó, a Cristiane falou aqui, ó, tenho trabalhado as pausas aqui e tem dado resultado, exatamente. E é claro, Cristiane, que é bom a gente frisar que nem sempre, ou quase nunca, vai funcionar na primeira, na segunda vez, na terceira vez, né? É a constância, é a consistência da estratégia, a constância, a frequência com que você usa essa estratégia que vai começar a produzir resultado. Então tem que ter perseverança, tá? Que o resultado vem porque são estratégias que foram validadas cientificamente como o que mais funciona para criança, para pessoas com TDAH, não é só criança, tá bom? E aí, a nossa live de hoje, ela vai trazer 8 passos importantes nessa criação de filhos. E assim, na verdade, gente, eu até na hora que eu escrevi passos, eu fiquei assim, será que são passos? Será que não são passos? Mas algumas orientações, algumas reflexões que eu quero trazer para vocês, para que vocês comecem a pensar alguns ajustes no dia a dia que podem ajudar na relação de vocês com o filho, ok? E o primeiro passo, né, o primeiro item que a gente vai falar aqui seria para que você consiga, né, assumir essa postura mais de pastor, né? A postura de pastor, eu até coloquei na chamadinha da live, né? Eu coloquei assim, ó. Você não é escultor da argila do seu filho. Quer dizer, seu filho não é uma massinha de argila móvel e que não tem formato e que você vai lá e molda o que você quer. Não, não é assim. Mas você é um guia, um supervisor, um fornecedor, um nutridor, protetor, patrocinador e pastor para o que é e será um indivíduo único. Então, assim, é essa a nossa função. Proteger, cuidar, nutrir, supervisionar, guiar, fornecer, né, os apoios, enfim, as coisas necessárias para que ele possa desenvolver, ok? E aí o primeiro item, né, que a gente vai falar aqui é a proteção. Então, a primeira coisa, proteger o seu filho. O pastor, ele tem essa função de proteção, né? De proteger o rebanho, para que o lobo, né, enfim, não pegue as ovelhas. E essa função de proteção, gente, não é a gente colocar a criança debaixo do braço ou debaixo de uma redoma de vidro e proteger do mundo, porque o mundo é mau e coitadinho do meu filho. Não é essa a proteção, tá? A proteção é a gente estar atento para as situações do dia a dia que podem estar sendo prejudiciais para o desenvolvimento dessa criança. Hoje a gente lá no grupo do WhatsApp, nosso grupo de mães TDAH, a gente estava numa discussão hoje bem grande lá, falando sobre questão de dificuldades nas habilidades sociais das crianças com TDAH. E muitas vezes o que acontece? A criança com TDAH, ela tem alguns comportamentos que para as outras crianças são considerados comportamentos que incomodam. Então é aquela criança mais centralizadora da brincadeira, aquela criança que às vezes é um pouco mais inconveniente, enfim. E aí essa criança com TDAH, que tem esses comportamentos, que tem dificuldade nas habilidades sociais, quando ela começa a emitir esses comportamentos, né, que muitas vezes é sem querer, né, às vezes ela é mais bruta, puxa as coisas e a outra criança acaba, né, se machucando, mas é sem querer, ela não quis bater, ela não quis machucar, mas do comportamento mesmo ali da criança. O que acontece? Os pais ficam pra morrer, porque coitado do meu filho, os outros estão excluindo o meu filho, os outros estão estão discriminando o meu filho. E hoje teve uma situação que até foi interessante, porque a mãe citou, né, uma criança de 5 anos que tem uma dificuldade, uma criança TDAH,
ter um comportamento mais invasivo, vamos dizer assim, mais pra frente, de buscar interagir com as outras crianças e tal, de chamar e tudo mais, mesmo sem conhecer. E essa criança foi brincar, estava num lugar que tinha mais 2 crianças com a mesma idade. E essas 2 crianças estranharam o comportamento da filha e tiveram uma atitude um pouco mais agressiva ali, né? Uma atitude, tipo, não querendo brincar, né? E saíram e deixaram essa criança. E a mãe estava muito chateada. E aí, qual foi a minha conversa com elas, né? Gente, primeiro, são crianças. Se eu não posso cobrar do meu filho de 5 anos, que tenha as habilidades sociais todas desenvolvidas para lidar, né, numa brincadeira coletiva, por que que as outras 2 crianças teriam que ter as habilidades sociais desenvolvidas para lidar com meu filho? Se a minha filha né, ela tem a permissão para não ter todas as habilidades sociais desenvolvidas para lidar com as outras crianças, por que que as outras crianças teriam que ter para lidar com o meu filho? Elas são crianças, elas estão ali, né, precisando de mediação do adulto, porque elas não sabem ainda lidar com essas questões sociais. E aí o que acontece? Tem conflito, óbvio, né? Então, proteger não é, então não vou deixar meu filho mais brincar com ninguém, porque as outras crianças são ignorantes, são discriminatórias. Não, não é isso. Proteger aqui é a gente cuidar pro desenvolvimento da criança, tá? Eu vou ler aqui uma parte aqui do livro que fala sobre algumas estatísticas que são importantes a gente falar. Por quê? Porque, gente, TDAH não tratado, ele traz uma série de prejuízos, inclusive na integridade física da criança, do adolescente, do adulto, tá? E eu não gosto de ficar amedrontando, até porque não tem esse objetivo de ficar botando medo nas mães. As mães já são muito sobrecarregadas emocionalmente, mas tem hora que a gente precisa dar uma situada. Olha, gente, existem essas possibilidades, então a gente tem que olhar para essa criança. Não dá só para achar que é coisa de criança que vai passar, ok? Então, eu sempre gosto de frisar, gente, TDAH é um transtorno crônico. Se ele não for tratado, a tendência é ir aumentando gradativamente os prejuízos que essa criança, esse adolescente, esse adulto vai colher para a vida dele. E os prejuízos não são só relacionais, também prejuízos na autoestima, na sua capacidade, né, na sua concepção de quem ele é, na sua identidade e tudo mais. Então vamos lá. Crianças com TDAH têm 3 a 5 vezes mais probabilidade de sofrer ferimentos acidentais e envenenamentos. Por quê? Pela impulsividade, né? Olha uma coisa, vai lá e mexe, até pela hiperatividade, pela impulsividade, por não medir consequências. Isso é uma característica fortíssima no TDAH. Dificuldade de fazer uma coisa e antes de fazer, pensar que aquilo ali pode ter uma consequência. TDAH vive o aqui e agora como se os 5 minutos daqui a pouco não existissem, tá? Como se o futuro não existisse. Então, se eles têm dificuldade de pensar no daqui a pouco, no futuro, na consequência, eles não vão medir risco. Então, comportamentos de risco são muito frequentes em TDAH, seja na infância, na adolescência e na vida adulta, ok? Então, de ferimentos acidentais e envenenamentos. Então, crianças que se quebram mais, que se cortam mais, se machucam mais. De enfrentarem bullying, vitimização ou abuso físico e emocional de outras crianças e adultos. De ter mais problemas por causa de sua tendência a assumir risco e buscar sensações. Então, o TDAH não tem só a questão do risco, né? Do sentido de que se colocar em situação de risco. Mas o TDAH também tem aquela coisa da adrenalina, sabe? De buscar sensações que são motivadoras, que são desafiadoras, que vão dar uma adrenalina. Então, esse comportamento também acaba colocando a criança em risco. Chama ele. Chama ele, sim. Vamos ouvir. Por isso que a gente se preocupa tanto com a educação, com a criação, né? Eles têm probabilidade de quase 2 vezes maior de sofrer acidente, ferimento acidental antes dos 10 anos, com risco de morte. Então não é só quebrar um braço, né, machucar,
é acidentes mais sérios, tem 2 vezes mais risco de se envolver em acidentes de ferimento fatal antes dos 10 anos de idade. Então, quando eu leio essas coisas, gente, eu entendo porque que muitas vezes é tão importante, né, a medicação para TDAH, porque quando a gente vê as estatísticas, a gente vê que a medicação para TDAH, quando é indicada, tá, gente, que eu não tô aqui dizendo que todo mundo tem que tomar medicação, mas quando é indicada, a medicação reduz drasticamente essa estatística que eu dei aqui, ok? Drasticamente, porque a medicação ela vai trabalhar tanto na atenção da criança, no foco da criança, na capacidade dela parar, pensar antes de agir, na impulsividade, ok? Então, proteção tem a ver com isso, cuidar, né, na integridade física dela, óbvio, né, mas também de cuidar do filho, como, por exemplo, buscar pelos direitos dele, né, cuidar para que também seja promovido o desenvolvimento dele no dia a dia, né? Seja na escola, seja em casa ou em qualquer outro lugar. Segundo ponto do que o livro traz é o seguinte: a gente tentar encontrar... e aí, eu fiquei pensando assim, será que eu falo esse número 2? Porque parece que... parece uma coisa meio absurda, mas eu vou explicar. Eu vou falar, não entendo como absurdo, e aí eu explico, tá? O que ele coloca aqui? Ele coloca o seguinte: faça o 2. Faça o que puder para encontrar o melhor bairro onde criar seu filho. E aí você pode pensar assim, Juliana, é impossível, minha casa é aqui, eu não tenho como me mudar para outro lugar, eu não tenho como mudar de cidade, eu não tenho como mudar de bairro, eu não tenho como mudar de casa, é aqui mesmo, ponto final. Ok. A ideia aqui não é que você... Claro, se você puder, né? Se você mora num bairro que não é legal, né? Ou você mora num lugar... Se você tiver a possibilidade de mudar, ótimo. Para um lugar legal, ótimo. Mas a questão aqui é você cuidar monitorar os relacionamentos do seu filho. Monitorar a interação do seu filho com esse ambiente que ele vive. Porque se a gente for parar para pensar, principalmente quando a gente pensa em adolescente, né, e um adolescente que às vezes não está em tratamento adequado, enfim, a tendência ao adolescente, às vezes até a criança também, a se envolver com aquela criança, com aquela turminha do fundão da sala, sabe aquela turminha da bagunça? Isso é muito comum acontecer com TDAH, né? E é uma coisa até que a gente tem que trabalhar para não acontecer. Então, cuidar desse ambiente, né, que você mora, ou que você convive, que você frequenta, né, de cuidar dessas amizades. Então, monitorar, acompanhar, né, orientar, tá ali conhecendo os amigos do seu filho, acompanhar ali de perto a questão da internet, porque o ambiente que a criança vive e convive não é só o ambiente físico da casa, da rua, do bairro, da escola, é um ambiente virtual também, e muitas vezes é o ambiente mais importante, mais influenciador da vida dela, tá? Então, monitora também o tempo e aquilo que está sendo visto, né, que está sendo acessado nas redes sociais. A gente precisa ter esse cuidado, tá? Isso envolve proteção também, mas envolve a gente ter ali um cuidado com esses ambientes que a gente está expondo, né, ou colocando a criança para conviver e interagir. Claro que a gente não vai conseguir um bairro ideal, a rua ideal, a escola ideal. Claro que o amigo ideal não é essa a ideia, mas existem coisas que a gente precisa estar de olho, porque podem ser ciladas, podem ser armadilhas para criança ou adolescente com TDAH. Principalmente se ele tem baixa autoestima, se ele tem necessidade de autoafirmação, se ele tem necessidade de pertencer a grupo, de ser aceito. Aí a armadilha é ainda mais fácil dele cair, tá? E uma coisa também dentro desse item é a questão do exercício físico. Então, lembra que a gente falou no primeiro princípio, que é tentar achar um talento para a criança, né? Alguma coisa
que ela é um ponto de interesse. Aqui a gente está falando de exercício físico, não só aquele que ele tem interesse do tipo, é o que ele mais gosta de fazer, mas o exercício físico é importante, é benéfico, porque ajuda, ele não substitui tratamento, ele não é tratamento para TDAH, mas ele ajuda a melhorar a saúde emocional e a automotivação e também a melhorar as dificuldades da criança, principalmente relacionado à atenção. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, que a atividade física ajuda a melhorar a hiperatividade, eu quero dizer para vocês que não. A atividade física, ela ajuda a melhorar a atenção, sintomas de atenção, mas de hiperatividade não. Às vezes até, dependendo do caso, ela até piora, porque se a criança estiver muito cansada, a tendência é ela ficar mais irritadiça, mais agitada do que quando ela não está cansada, tá? Então, a atividade física é essencial para qualquer criança, mas para o TDAH é indispensável, tá? Como fazendo parte do tratamento. Ele não é tratamento, não substitui os tratamentos, mas ele é essencial dentro da rotina da criança, ok? E aí, se a gente puder, né, tá em ambientes, localizado em lugares que a gente consegue ter acesso, né, a lugares que ofereçam atividade física para criança, melhor ainda, ok? Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí ainda? Até agora tá tudo tranquilo? Falei algum absurdo? O que vocês acham do que eu já falei até aqui? Eu já vou entrar na terceira. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou falando a terceira, tá bom? Terceira. Quanto mais jovem a criança, então quanto mais nova é a criança, mais as interações importam. Quanto mais jovem a criança, mais as interações importam. O que a gente vai falar nesse item aqui? Que a gente precisa cuidar da interação que a gente vai ter com a criança. Nós, pais, com a criança com os irmãos, a criança né, na vida dela. E é claro que a gente vai focar muito mais em casa, porque a gente não tem como cuidar da interação, né, do que está acontecendo em outros ambientes. Mas aqui a gente está focando mais na escola, na casa, né? Então, faça da sua vida doméstica, né, do seu ambiente familiar, faça com que as regras, a rotina, né, as coisas que fazem parte ali do cotidiano da família sejam previsíveis e agradáveis e respeitosas. Aí você fala assim, eu já não entendi nada. A gente tá falando aqui de rotina. E vocês vão ver que vão ter mais dois itens que vai falar a mesma coisa. Rotina é maravilhoso para toda criança. É importante para toda criança. Ela é estruturante do desenvolvimento da criança. Mas vamos falar aqui de TDAH. Essa rotina ganha uma importância muito maior. TDAH tem dificuldade com coisas que são rotineiras, que são repetitivas, mas ao mesmo tempo eles têm uma necessidade de coisas que fazem parte da rotina, que se tornam rotina. É muito importante. É a primeira coisa que a gente faz no tratamento TDAH. Primeira eu não vou dizer, mas é uma das primeiras coisas que a gente faz no tratamento TDAH é estruturar a rotina, é organizar a rotina. Por quê? Porque a rotina vai dar previsibilidade, a rotina vai dar para você, pai e mãe, possibilidade de lidar com seu filho de uma forma mais respeitosa, porque ele vai saber o que vai acontecer. Porque muitas vezes o que a gente observa nas casas é assim, a criança ela é levada de um lugar para o outro, sem que ela nem saiba o que vai acontecer. Ela tá fazendo uma coisa e de repente alguém cismou que ele tem que tomar banho naquele momento. Ele tem que parar de fazer o que ele estava fazendo para ir tomar banho. Aí ele tá lá fazendo outra coisa, daqui a pouco ele tem que parar para ir não sei para onde. Vamos para casa de não sei quem, vamos no mercado. A criança ela não fica sabendo do que vai acontecer, do que está acontecendo. Ela simplesmente é levada de um lugar para o outro, mandada de um lugar para o outro.
Isso, gente, muitas vezes não é respeitoso. Em algumas situações não é. E outras situações causa ansiedade, causa resistência da criança em realizar aquelas atividades, porque ele vai ter dificuldade em transição de tarefas. Ok? Então, manter estável as relações, as interações com seu filho é a gente tentar pensar como a gente falou na semana passada. É olhar para ele aquilo que ele precisa de suporte e oferecer. Então não é mais a gente fazer, como, né, eu dei o exemplo, ó. Eu tenho uma regra e aí meu filho vai ter que se encaixar nessa regra. Não entra nunca. Aí todo dia essa guerra. Não adianta eu tirar a regra. Então tá ótimo, agora tá tudo ótimo. Não, gente, não tá. Porque aí a criança também não se desenvolve. O que eu preciso? Ao invés de eu simplesmente tirar a regra, eu preciso adequar a regra para que ele consiga executar aquilo que eu quero. Ok? Eu não tenho aqui os objetos. Sabe aquele brinquedo de criança, né? Que tem a estrelinha, o círculo, o quadradinho e tem as pecinhas do mesmo formato, que a criança tem que enfiar no formato certo, senão a pecinha não entra? É aquilo ali. Não adianta eu querer enfiar o quadrado dentro do círculo, porque não vai entrar, entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Mudar o buraquinho, ou mudar a pecinha. A pecinha eu não posso mudar, porque eu não posso trocar meu filho, né? Então eu vou ter que mudar o quê? Mudar o, né? Ao invés de mudar a pecinha, eu vou ter que mudar lá o lugar onde a pecinha vai entrar. E aí quando eu mudo isso, não é que eu esteja mudando a regra, mudando, né, aquilo que ele tem que fazer, mudando a responsabilidade dele, que ele tem que cumprir. Não, eu estou adequando para que ele consiga cumprir. Qual é o objetivo? Vamos pensar, eu tenho uma caixinha com aqueles buraquinhos em cima, né? A estrelinha, o círculo, o quadrado. E eu tô com a pecinha do quadrado, tá? Na mão. Eu tenho que colocar lá no círculo, não entra. Qual é o meu objetivo? Não é que a pecinha entre na caixa? Se eu tô tentando enfiar no círculo, não tá entrando, eu tô conseguindo atingir meu objetivo? Não. Tô criando atrito, porque eu tô batendo ali e ele não tá entrando? Tô. E todo dia eu crio o mesmo atrito e fico tentando e não consigo. Isso é inteligente? Não. Então, quando eu penso que para eu conseguir atingir o objetivo, eu preciso mudar a estratégia, então não adianta eu querer enfiar lá no círculo, eu tenho que enfiar no buraquinho do quadrado. Aí eu consigo enfiar e aí eu atinjo o objetivo, que é cair lá dentro da caixinha. Ok? E o que é a gente trocar o círculo pelo quadrado? É a gente adequar a estratégia, adequar a regra. Então, se o meu filho tem que estudar, fazer lá um dever de casa, ou estudar para a prova, sei lá, um capítulo, ele tem que estudar um capítulo para a prova. Ao invés de eu sentar ele 1 hora para ele estudar aquele capítulo, eu posso dividir esse tempo em pequenos intervalos de tempo, adequando a capacidade atencional que ele tem. Isso é adequar, dar suporte, dar apoio. Ok? E aí, o que eu consigo com isso? Diminuir os atritos. Porque quando eu tenho uma pecinha quadrada e um espacinho quadrado, eu coloco sem atrito. Ele atinge o objetivo sem atrito. Agora, se eu tenho um quadrado na mão e o círculo aqui, ele vai ficar dando atrito todo dia. Não adianta você dormir, que no outro dia o atrito vai ser o mesmo. Ok? Quarto, faça os ajustes necessários para acomodar as limitações da criança ou as dificuldades da criança. E aqui eu não vou nem entrar muito nesse item, porque nós fizemos a live da semana passada toda, foi 1h40 só falando sobre isso. Só falando da importância do apoio, do suporte, da modificação do ambiente, da modificação da tarefa, para que, dos ajustes, né? Modificação não, dos ajustes, para que você consiga atingir os objetivos com seu filho. Então, corre na live da semana passada, assiste, porque ela está, acho que é uma das melhores lives que eu já fiz, em termos de conteúdo, não em termos da minha performance, tá? Mas em termos de conteúdo, acho que é uma live que todos os pais deveriam assistir, tá? Então, eu não vou esmiuçar muito hoje, porque tem essa live específica. É a live da semana passada. Eu não me lembro qual foi o nome.
Deixa eu ver se eu achar aqui, eu falo pra vocês procurarem. Peraí. Gosto de abrir, mostrar. Eu acho que TDAH é um transtorno e não uma dificuldade. E não apenas uma dificuldade. É essa live. TDAH é um transtorno e não apenas uma dificuldade, tá? Mas fazer os ajustes necessários é o seguinte, a gente, de alguma forma, tentar reduzir o grau de desvantagem que o TDAH pode estar trazendo aí para a vida da criança, né? As dificuldades que ele tem, que pode estar trazendo prejuízos. Então, a gente tentar reduzir os prejuízos, né? A intensidade e a frequência desses prejuízos. Esse é o objetivo, inclusive, do tratamento do TDAH, né? Reduzir, diminuir o máximo possível os prejuízos que o TDAH, os sintomas do TDAH podem estar trazendo para a vida daquela criança. Não é curar o TDAH ou deixar dele ter sintoma, mas ainda que ele tenha sintomas, que esses sintomas tragam o mínimo de prejuízo possível, impacte o mínimo possível a vida dela, tá? Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Vamos pensar que você, bonitinha, né, anotou aí tudo que a gente conversou, aplicou e tudo mais, né, tá fazendo tudo bonitinho, a criança tá em tratamento, você tá fazendo orientação de pais, tá aplicando, tá super legal, assiste a minha live toda semana. Gente, ainda assim, eu vou ler essa frase aqui do texto, do livro, porque eu acho muito, muito importante isso aqui. Porque muitas vezes a gente tem uma expectativa lá no fundinho do coração que a criança vai deixar de ter TDAH. Entendeu? E, infelizmente, isso não vai acontecer. Ela pode até melhorar tanto que você olhe para ela e, às vezes, nem identifique mais os sintomas. Mas isso não quer dizer que ela deixou de ter TDAH. Porque se as coisas voltarem a ser como antes, os sintomas voltam novamente. Podem voltar, tá? Lá no grupo hoje, também a gente falou, teve uma mãe que perguntou assim pra mim, Juliana, TDAH tem níveis? Leve, moderado, severo ou não? E aí eu respondi lá no grupo, sim, TDAH tem níveis, leve, moderado e severo. Como que a gente classifica os níveis? Quando a gente vai fazer o diagnóstico da criança, a gente identifica quais são os prejuízos que essa criança tem. Se os prejuízos forem poucos, forem leves, a gente classifica como TDAH leve. Se forem prejuízos moderados. Se forem muitos prejuízos intensos, né, e severos, classifica como severo. Então não é o nível do sintoma, não é se a criança tem um TDAH muito hiperativo ou menos hiperativo, muito desatento ou menos desatento. Não é pela intensidade dos sintomas, mas é pela quantidade de prejuízos que o sintoma traz. Porque você pode ter uma criança com sintoma de hiperatividade altíssimo e ela tá em tratamento e consegue ter poucos prejuízos com essa hiperatividade altíssima dela. Ok? Então não é a intensidade dos sintomas que definem se é leve, moderado ou severo. Não me lembro agora se é severo ou grave, tá? Mas é pelo grau de prejuízo que a criança tem. Ok? E aí, quando a gente classifica os níveis, né? A gente está classificando o nível naquele momento. Então, se seu filho teve um diagnóstico de TDAH moderado, quer dizer que naquele momento da avaliação, naquele momento do diagnóstico, ele estava apresentando prejuízos em quantidade moderada, uma quantidade, né, alta. Não tão alta quanto grave, mas alta, moderada, vamos dizer assim. Conforme você vai fazendo o tratamento, conforme a criança vai crescendo também, tudo isso, esse nível pode mudar. E qual é o objetivo? É que ele passe de moderado para leve. Então, o nível ele é dado no momento da avaliação.
Se você fizer uma outra avaliação 6 meses depois, 1 ano depois, esse nível pode piorar se a criança não teve nenhum tratamento adequado, ou ele pode melhorar. Pode passar de moderado para leve, de severo para leve, ou ele pode passar de leve para severo, leve para moderado, moderado para severo, caso não tenha tratamento, ok? Carla Pinto, como fica essa classificação dos níveis com TOD? Então, no TOD é a mesma coisa, leve, é porque agora eu tô na dúvida se é severo ou grave, mas vamos botar severo, tá? Leve, moderado e severo. Só que no TOD, a classificação é pela quantidade de ambientes ou pessoas que os sintomas aparecem. Então, se a criança com TOD apresenta sintomas só com uma pessoa, então, por exemplo, é o TOD só com a mãe, ou é o TOD só em casa, é pro ambiente, tá? É o TOD só no ambiente da casa, não, na escola não aparece, outros ambientes não, se é só em casa, é o TOD nível, é o leve, tá? Se for em 2 ambientes, então aparece em casa e na escola. Se for em 2 ambientes é o moderado, e se for 3 ambientes ou mais, então em casa, na escola, na igreja, em casa, na escola e sei lá, no judô, enfim. Se for 3 ou mais ambientes, aí é severo ou grave, tá? É diferente a classificação. Então, vamos lá. Fazer os ajustes, dar o suporte, tudo que a gente tem que fazer para a criança não muda o grau de TDAH do filho. Não vai fazer com que ele deixe de ter TDAH, mas vai tornar muito mais provável que a criança complete a tarefa do que se você disser a ela de uma só vez, sem intervalo, que faça tudo sem supervisão. Então, se você fizer os ajustes que forem necessários, a criança não vai deixar de ter TDAH, mas ela vai dar conta de responder, de executar e de completar a tarefa. É muito mais provável que ela consiga executar aquela tarefa que a gente deseja do que se a gente não der o suporte que ela precisa. Ok? Vamos lá para a quinta. As outras são rapidinhas. Quinta, busque maneiras de melhorar o ambiente e torná-lo mais educativo, estimulante e apenas mais divertido. Esse item aqui tá falando, gente, da gente ter espaço de brincadeira para criança, livros, brinquedos educativos, coisas que a criança possa brincar, né, e se divertir, enfim, e ser estimuladas com coisas mais educativas. Porque às vezes o que a criança tem em casa é um videogame e ela não tem outras opções, né, outras coisas que a gente pode utilizar como lazer, mas também como jogos educativos, brinquedos, coisas que a gente também, livros, né, outras opções, espaço para ela brincar, se tiver um quintal e outras coisas mais, tá? 6. Forneça boa alimentação. Bem, forneça boa alimentação, eu vou falar só 2 coisas sobre isso. A primeira é o seguinte: qualquer criança, independente de ter TDAH ou não, ou ter qualquer outro transtorno, a alimentação é um pilar do desenvolvimento, assim como a atividade física é um pilar do desenvolvimento, assim como rotina é um pilar do desenvolvimento. A alimentação é um pilar. Então, quando uma mãe me pergunta assim, Juliana, corante, tal tipo de alimento é ruim para TDAH? Eu vou falar assim, não, esse tipo de alimento, açúcar, excesso de açúcar, é ruim para TDAH? Eu vou falar o seguinte, não, é ruim para qualquer criança. Atividade física é bom para TDAH? É bom para qualquer criança. Então, uma alimentação saudável, uma alimentação rica em nutrientes, com baixa quantidade de ultraprocessados, baixa quantidade de carboidratos que são
de difícil digestão, corantes, né? E todas essas coisas mais que a gente sabe que nossos alimentos, principalmente os ultraprocessados, né? Eles trazem aí de prejuízo para a saúde do ser humano, não é do TDAH. A gente precisa cuidar disso, excesso de açúcar e tudo mais. A gente precisa cuidar disso, de qualquer criança, né? Criança comer comida de verdade é uma coisa, gente, que eu vou dizer para vocês. A gente cada vez mais está tendo problema com isso. Eu trabalho numa creche, pega criança de 6 meses a 2 anos e 11 meses. E a gente tem problema desde os bebês de 6 meses até as crianças que já estão fazendo 3 anos. Crianças que não comem comida. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha sobrinha, que é a monitora lá. A aluna dela, fazer 3 anos, só toma mamadeira. E assim, né? E são várias crianças, e não são crianças que têm autismo, que têm uma restrição alimentar, que têm uma intolerância, que têm um... Não, são crianças que não comem. Não comem porque a introdução alimentar não foi feita ou não foi bem feita, enfim, uma série de questões que não cabe aqui. E assim, eu fico observando, é muita criança, não é uma, duas, não. São muitas crianças dentro de uma creche que não come comida. E aí você faz o quê? Deixa a criança entrar às 7h30 da manhã, sair 5 horas da tarde, né? 4h30 da tarde que ele sai. Sem comer comida o dia inteiro. Só leite que toma. E que é um leite que não é leite, né? Um misturado lá de composto lá, engrossante, sei lá o que é aquilo. Eu fico impressionada com aquele negócio. Então, assim, a gente tem cuidado com a alimentação. Então, isso é uma coisa que eu quero falar. Então, a alimentação é algo que a gente precisa cuidar de qualquer criança. Porque alimento de verdade é aquilo que vai dar nutrientes para a criança crescer saudável, para o cérebro dela se desenvolver de forma saudável. Ok? Vitaminas, proteínas, carboidratos, gordura. A gente, né, quem estudou aí, alimentos construtores, reguladores, tudo isso são importantes, tá? A outra coisa que eu quero falar da alimentação é que existem algumas coisas relacionadas a TDAH que não tem comprovação científica no sentido de ser tratamento para TDAH, mas que existem algumas pesquisas que mostram que fazem mal para a criança. Eu não vou entrar nisso aqui porque vai gerar uma polêmica danada, não é o objetivo da nossa live. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que eu estou fazendo, né, um estudo sobre isso para tirar as dúvidas das mães que sempre me perguntam sobre alimentação, sobre glúten, sobre ômega 3, sobre corante, né, sobre, enfim, várias outras coisas. Estou fazendo um estudo sério sobre isso. E depois eu vou fazer, não sei se eu vou fazer uma live ou se eu vou fazer uma aula fechada lá pro nosso grupo do WhatsApp. Então, se você é mãe de TDAH, quer participar, vai lá no nosso grupo do WhatsApp, entra. Link tá na minha bio aqui do Instagram, porque muita coisa acontece lá que não acontece aqui. Muita coisa acontece aqui e não acontece lá. Então, tem coisas específicas por lá, pra gente poder tirar dúvidas específicas sobre alimentação. Então, não vou entrar nisso agora, tá? 7. Pra gente poder caminhar pro final. Crie ambientes e rotinas consistentes e previsíveis. Já falei sobre isso, lembra que eu falei que ia repetir, né? Algo sobre isso. Crie ambientes e rotinas consistentes e previsíveis. Quem tá no nosso grupo do WhatsApp tem acompanhado todas as mães que dão relatos de que as coisas estão funcionando, de que as coisas estão melhorando, todas elas falam sobre rotina. É a rotina que faz mudar. Não é a rotina que faz mudar, melhor dizendo. A rotina que é uma estratégia eficiente para ajudar os pais a conseguirem mudar, né, a forma como as coisas estão acontecendo em casa. Está trazendo um resultado positivo. Então, quando eu falo aqui de rotina toda semana, não é à toa. Não sou eu que estou inventando, eu que estou querendo, ou eu acho legal, não. Porque é comprovado que rotina é estruturante para qualquer criança, mas para o TDAH é essencial para o desenvolvimento de habilidades, tá? E aí, tornar essa rotina o mais consistente, constante e consistente e previsível possível. Porque a rotina, como o nome diz, é rotina.
né? Não pode ser uma coisa que é uma coisa essa semana que vem, mas aí ficou diferente, aí faz diferente, depois volta. Não, tem que ter consistência, constância, tá? E por último, deixa eu só ler aqui uma coisa também sobre rotina para vocês. As rotinas das famílias que têm filhos com TDAH muitas vezes são inconsistentes e caóticas, com alimentação, higiene dental, médica e do sono ruins. Gente, isso é fato, tá? Eu acompanho muitas famílias que chegam assim. Ou uso não consistente de práticas preventivas de manutenção de saúde. Um ambiente doméstico tão imprevisível aumenta o estresse na família, e especialmente na criança com TDAH, cuja capacidade de lidar com situações são muito frágeis devido ao transtorno. O estresse pode piorar a situação do seu filho com TDAH e desenvolver comportamento de desafio e oposição. Então, se seu filho TDAH está tendo muita resistência, está tendo muito comportamento de oposição, de desafio, muito atrito entre vocês, para analisar se vocês têm uma rotina estruturada, previsível, constante e coerente, né? E consistente, melhor dizendo. Ok? Analisa, depois me fala. Tá bom? Vamos lá. E o oitavo passo aqui, que é, pra mim eu colocaria até no primeiro, como se fosse o primeiro, mas pra mim é o mais importante. Cuide de si mesma. Cuide de você. Você não pode dar o máximo na criação do seu filho se estiver com problema de saúde, dificuldades emocionais ou estresse na vida. Então, cuidar de você é o primeiro passo. Tá no 8º aqui, mas vou inverter aqui o livro. Tá no primeiro passo. É essencial. Porque se você não estiver bem, como que você vai proteger seu filho? Como que você vai organizar uma rotina eficiente, constante? Como que você vai, né, tá ali levando seu filho para lá e para cá, fazer atividade física, cuidar da alimentação dele? Como? Como que você vai sentar para brincar com seu filho? Ter paciência para estimular e fazer os ajustes que são necessários para que ele consiga desenvolver, né, as coisas do dia a dia, para que ele consiga executar as coisas. Você precisa cuidar de você, né? Você não vai estar perdendo tempo. Você não vai estar perdendo... eu tô deixando de fazer pro meu filho porque eu tô fazendo por mim. Isso não é egoísmo, gente. Pelo contrário, isso é prova de amor. Quando você cuida de você, você está dando a maior prova de amor que seu filho poderia ter. Porque quando você está bem, seu filho fica bem. Se você pensar um pouquinho, às vezes eu converso muito com os pais, os pais falam muito isso, né? Quando a gente está fazendo orientação de pais. Essa semana as coisas não foram muito legais, porque eu não estava bem. Às vezes era uma semana que a mãe estava de TPM, sabe? E aí, como a mãe não estava bem, aquilo se reflete no comportamento da criança. A criança também não fica bem, né? Então é importante você cuidar de você. Muito importante. Tem mãe que tá batendo pino, que já tá a ponto de explodir. Antes de explodir, procure ajuda. Procure ajuda. Faça alguma coisa. Se você não tem condições financeiras de procurar ajuda, faça alguma coisa de autocuidado, uma atividade física, uma caminhada ao ar livre, uma fuga de uma vez por semana para você, fazer alguma coisa longe dos problemas do dia a dia, mas alguma coisa você precisa fazer para cuidar de você, ok? Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas? Hoje o grupo ficou meio quietinho, né? Falou mais no início, depois ficou mais quieto. Semana que vem, terça-feira, estaremos aqui de volta. Vamos falar sobre o 4º princípio. E a gente vai falar sobre o seguinte. O 4º princípio é: ajuste as suas prioridades. Será que a gente está conseguindo definir prioridades de forma adequada? Será? A gente vai falar sobre isso semana que vem. Nosso Papo de Mãe TDAH, terça-feira, 19 horas. Sem dúvidas, muito aprendizado, obrigada, gratidão.
verdade. Gente, se vocês tiverem uma dúvida, qualquer dúvida, pode colocar aí, tá? Eu sei que a gente fala as coisas, né? E parece que quando a gente olha pra nossa realidade, parece impossível, eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo fazer isso, não dou conta. E não é uma coisa do outro mundo, tá? A gente tem, vou dar 2 opções pra vocês. Aliás, vou dar 3 opções pra vocês. Uma opção que é a opção mais simples, talvez com menos resultado, mas que pode ajudar, né, dependendo da situação. Me acompanhe aqui toda semana nas lives. Ouça a orientação e tente colocar em prática. Esteja lá no nosso grupo do WhatsApp, que lá eu tiro dúvidas, lá a gente conversa, troca experiência, né? É um relacionamento mais próximo do que aqui. Esse é o primeiro. Segunda opção, eu tenho um mini curso, um curso voltado para pais, onde eu oriento como você pode elaborar uma rotina eficiente para TDAH, com os princípios importantes que o TDAH precisa, com os pilares importantes que o TDAH precisa desenvolver dentro da rotina. Eu te ajudo a montar essa rotina passo a passo nesse curso. É um curso com um valor super, super acessível. É menos que uma consulta comigo, garanto pra você. Se você for pagar, Juliana, eu vou te contratar pra fazer uma consulta. O curso inteiro vai sair menos do que essa consulta. Porque ele tá num preço muito acessível mesmo. E tem todo o passo a passo. Todo o passo a passo pra você colocar esses princípios todos que a gente tá falando em prática e estruturar uma rotina dentro dos 5 eixos que são importantes pro TDAH. Tá? O nome do curso é Metas TDAH Pais. Se você for no link da minha bio, tem o link para você fazer a inscrição do curso. Tá bom? É um curso online. Então a gente tem 5 pilares dentro do curso que eu explico direitinho. Dentro desses pilares a gente tem a alimentação, o sono, atividade física, a parte de tratamento de doenças e a parte de meditação. E dentre outras coisas, tá? E a terceira, que eu acho mais eficaz ainda, que é contratar um serviço de orientação de pais. A orientação de pais, gente, é um programa que a gente faz juntos, personalizado. Não é algo pronto, igual para todo mundo. É personalizado. Onde eu vou trabalhar com você, se o pai da criança ou o marido, né, quiser participar junto, melhor ainda, mas onde eu vou trabalhar com você para que você entenda tudo o que está acontecendo com o seu filho, para que você possa fazer os ajustes necessários para dar o apoio e o suporte que seu filho necessita. Então, dentro da orientação de pais, o que a gente faz? Um mapeamento de tudo que está acontecendo, um mapeamento das suas dificuldades, daquilo que você faz e que não está funcionando, não está trazendo o resultado que você espera, e eu vou ajudar você a ampliar esse repertório de práticas, fazendo alguns ajustes que forem necessários, modificando algumas coisas que forem necessárias, ou até incluindo coisas que sejam necessárias também dentro da sua realidade, dentro da sua, dentro do seu contexto familiar e da sua forma também de lidar com seu filho, tá bom? Então são essas 3 possibilidades, se você tiver interesse, né? O link do grupo do WhatsApp está aqui na bio do meu Instagram. Para o curso do Metas TDAH também está na bio do meu Instagram. E para contratar a orientação de pais, você pode me chamar lá no WhatsApp, pode me chamar no direct aqui do Instagram, pode ir lá no link da bio, também tem o link do meu WhatsApp para você falar comigo diretamente e a gente vai conversando aí como a gente pode fazer isso. E aí eu vou te acompanhar semanalmente para você poder fazer tudo aquilo que você precisa fazer junto comigo, acompanhando você, te orientando e fazendo os ajustes. Tudo bem? Então, até semana que vem, no nosso Papo de Mãe, terça-feira, 19 horas, 4º princípio, fazendo, né, fazendo os ajustes de prioridades.
Tchau, tchau, pessoal.